Quando o tema é Alemanha, as pessoas tendem a achar que conhecem pelo menos um pouco a respeito do país, seja através das aulas de história ou pelos imigrantes que ocuparam o sul do Brasil. A seguir, iremos mostrar 12 curiosidades sobre o país germânico. Se você pretende conhecer mais sobre esse país da Europa, confira esse vídeo até o fim, para que sua viagem fique ainda mais interessante. Se gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, curta e compartilhe nossos vídeos e acione o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. A primeira curiosidade é que não há limite de velocidade nas autoestradas alemãs. Longe das zonas urbanas, não há limite de velocidade. Os motoristas mais apressados atingem facilmente os 200 km por hora, sem medo de levar multa. Recentemente, o Ministério dos Transportes fez uma pesquisa para tentar mudar essa regra e estabelecer um limite de velocidade em toda a Alemanha. Mas, de acordo com os resultados da pesquisa, a maioria dos entrevistados disseram ser a favor de um limite. No entanto, um estudo mostrou que a maioria dos alemães não dirigem mais rápido do que 130 km por hora, mesmo quando podem pisar no acelerador. A antiga Alemanha Oriental é o recanto menos religioso do planeta. Se a Alemanha Oriental ainda existisse e fosse um país independente, seria o país menos religioso do planeta. De acordo com a pesquisa General Social Survey, quase a metade dos alemães do leste não acreditam e nunca acreditaram em um deus. O resultado é a herança da ocupação soviética, que formou a antiga República Democrática Alemã, separada do lado capitalista pelo famoso Muro de Berlim. O Estado comunista da época oprimia as igrejas cristãs e dificultava a vida dos seus seguidores. Na língua alemã, você pode juntar substantivos quase infinitamente. A língua alemã tem fama de ser muito complicada, com gramática quase incompreensível e palavras difíceis de pronunciar. Com certeza um dos idiomas mais difíceis do mundo. Uma característica do alemão que deixa todo estudante da língua de cabelo em pé é a possibilidade de juntar substantivos e formar uma só palavra. Na teoria, é bem simples. Água de coco, por exemplo, vira Kokosnusswasser, que em tradução literal significa água da castanha do coco. No entanto, é possível juntar substantivos dessa maneira ao infinito e além. Por isso, a palavra Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz existe e indica a lei sobre transmissão da tarefa de supervisionar o etiquetar da carne de boi. Pois é, os alemães usam mais dinheiro do que cartão. Apesar da Alemanha ser a terra da engenharia e da tecnologia de ponta, faz parte dos costumes do país pagar quase tudo à vista e em espécie. Um estudo do Banco Nacional da Alemanha mostrou que os alemães carregam em média 103 euros na carteira e preferem pagar com dinheiro a passar o cartão ou utilizar outros meios de pagamento, como os NTFs. Segundo pesquisas, as razões para esse comportamento são o controle de gastos e a anonimidade. Isso porque os alemães não confiam em bancos e preferem que estas instituições não saibam tudo o que eles compram. Em um país com um Estado forte que tem acesso a quase todas as informações de seus cidadãos, não deixar tudo registrado no extrato da conta é quase um tipo de proteção. Se você estiver visitando alguma cidade alemã durante o fim de semana, não se esqueça de realizar suas compras antes de domingo. Essa é mais uma das tradições da Alemanha. A imensa maioria das lojas, supermercados, farmácias e comércios, em geral, fecham aos domingos. Nem as lojas de shopping centers abrem. A exceção são os domingos que caem em datas especiais ou junto a eventos de grande porte, os chamados Verkaufsoffenen Sonntag, mais um palavrão que significa domingo de compras abertas. Estes só acontecem algumas vezes ao ano e estão indicados nos sites das prefeituras. No entanto, se você esquecer de comprar algo importante e calhar de ser um domingo normal na Alemanha, não se desespere. As grandes estações de trem mantêm seus mercados abertos, geralmente entre 10 e 18 horas. Ao visitar um alemão, não entre de jeito nenhum de sapatos em casa na Alemanha e em muitos outros países do norte europeu. Entrar de sapato em casa é considerado anti-higiênico. Por isso, quando você for visitar seu novo amigo alemão, saiba que o educado é tirar os sapatos logo ao entrar na casa. A intenção é não levar a sujeira de fora para dentro. Se estiver frio, peça ao seu anfitrião um par de Hausschuhe, sapatos de casa, que são simplesmente pantufas ou meias grossas com solado antiderrapante.
Curiosidade número 7. Você já comeu ração de estudante? Quem é mais fit conhece o mix de castanhas e frutas secas, uma opção super saudável de lanche cheio de proteína e gorduras saudáveis. Além de delicioso, o mix contém nutrientes que são ótimos para a saúde do cérebro, sendo bons para a concentração e memória. Os alemães chamam o mix de nozes de Studentenfutter, que em tradução literal significa ração de estudante. O nome surgiu no século XVII, mas na época o mix era composto só por uvas passas e amêndoas, e era consumido apenas por jovens ricos, pois as amêndoas eram caras. Logo, estas nozes ganharam a fama de ser um bom remédio contra a ressaca. Na Alemanha não há limite para o mandato de chanceler. Todo mundo conhece a Angela Merkel, chanceler da Alemanha e importante líder mundial. Mas poucos sabem que ela ficou no poder por 16 anos. Apesar do mandato ser de 4 anos, os mandatários podem se reeleger quantas vezes quiserem. O que é diferente do Brasil e dos Estados Unidos, por exemplo, onde só é possível a reeleição uma vez. Além disso, você sabia que a Alemanha tem um presidente? Sim, o presidente do país tem mais poderes que a chanceler, mas são majoritariamente representativos. Ele não pode aprovar decretos de urgência, por exemplo. A Alemanha é o país europeu que possui a maior quantidade de castelos. É realmente incrível a quantidade de castelos existentes na Alemanha. São mais de 20 mil construções, algumas em ruínas, e outras que até hoje servem de moradia para as famílias mais nobres. Um dos mais famosos é o castelo de Neuschwanstein, na Baviera. Este castelo foi construído por Luís II da Baviera no século XIX, inspirado na obra de seu amigo e protegido, o grande compositor Richard Wagner. A arquitetura do castelo possui um estilo fantástico, o qual serviu de inspiração ao Castelo da Bela Adormecida, símbolo dos estúdios Disney. Se inscreva no canal, curta e compartilhe nossos vídeos e acione o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. A segunda montanha mais alta de Berlim é feita de escombros da guerra chamada de Teufelsberg, Montanha do Diabo. Essa montanha nos arredores de Berlim é muito visitada por turistas e alemães que querem fazer trilhas e ter uma vista panorâmica da cidade. Do topo, não dá nem para imaginar que a montanha é resultado do que sobrou dos prédios da cidade após o fim da Segunda Grande Guerra. Lá em cima, há ainda a antiga torre de vigilância dos norte-americanos, no antigo lado ocidental. Hoje um prédio abandonado muito interessante, que também pode ser visitado. Apesar do nome, não há nada de assombrado na Montanha do Diabo. Ela foi batizada em homenagem ao Teufelsee, um lago próximo. A Alemanha tem nomes diferentes em diversas línguas. A gente chama de Alemanha, os ingleses, de Germany, mas os alemães chamam de Deutschland. Estes são apenas alguns dos diversos nomes do país em diferentes idiomas pelo mundo. Há ainda Tyskland, Niemcy e muitos outros. A Alemanha é o único país onde isso acontece. Mas por quê? Desde o Império Romano, a terra dos teutões recebe nomes diferentes. Isso porque quando os soldados romanos chegaram à região que hoje é a Renânia, naturalmente, na época ainda não existia a Alemanha, perguntaram onde estavam, e de cada tribo ouviram um nome diferente. Entre eles estavam nomes como mudos, vizinhos ou pessoas da floresta, nas respectivas línguas da época. Séculos mais tarde, a maioria dos países ainda adere a estes diferentes termos. Ao contrário do que se imagina, a Alemanha não é o país que consome mais cerveja. Muita cerveja, cerveja e mais cerveja. Esta é a bebida mais associada à Alemanha em todo o mundo, e lá muitas vezes uma garrafa de cerveja é mais barata que uma de água. Há infinitos tipos de cerveja para provar no país, e a imensa maioria segue a lei da pureza da cerveja alemã, uma lei que determina que os ingredientes para uma autêntica cerveja são apenas água, malte, lúpulo e levedura. Apesar da tradição, os alemães não são o povo que mais bebe cerveja no mundo. Eles perdem para a República Tcheca. Os alemães estão apenas em terceiro lugar. Apesar da fama, os alemães não bebem tanto assim, exceto na Oktoberfest, quando eles viram cerca de 6 milhões de litros de cerveja em 2 semanas. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Deixe um comentário sobre suas impressões. Se inscreva no canal, curta e compartilhe. E não se esqueça de acionar o sininho das notificações.
Até a próxima, ou zum Next em alemão.